Atos dos Apóstolos. Tema abençoado, tema forte. E eu creio que Deus, Ele tem algo para fazer em nossas vidas, amém? Atos 12, versículo 7. Vamos estar pregando subordinado ao tema. A libertação miraculosa de Pedro. Glória! E não esquecer também, né, do nosso companheiro de ministério, cantor Yuri Martins. Nosso amigo. Está também sempre intercedendo pelo meu ministério. Ele intercedendo pelo dele, ele intercedendo pelo meu. Eu creio que quando Deus nos colocar no lugar alto, vamos chegar lá adorando esse Deus. Amém? Vamos ver aqui. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Vamos ver o versículo 7, toda a igreja junto? Do tema? Amém? Estão preparados? E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E caíram-lhe das mãos e caíram das mãos. Pode sentar dando glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é poderoso, é maravilhoso. Irmãos, vimos aqui acerca de Pedro o que a oração pode fazer, o milagre que a oração pode fazer. Pedro, um homem o qual o Senhor chamou, o qual o Senhor escolheu. Quando Pedro estava pescando, Jesus fitou os olhos em Pedro e escolheu a Pedro para ser seu discípulo. Pois Pedro era um escolhido do Senhor, o qual foi o primeiro ao Senhor escolher, foi Pedro, quando estavam na praia. E Deus fitou os olhos, viu que Pedro seria um sucesso no ministério. Sabia que Pedro seria uma bênção nas mãos dele. O Senhor, quando olhou para Pedro, não viu Pedro presente, mas viu Pedro no futuro. Sabendo de tudo que Pedro ia passar, sabendo de tudo que Pedro ia negar, mas ele colocou os olhos de Pedro e disse: vou colocar a minha confiança neste homem. Eu vou chamar este homem para uma chamada diferente. Muitos olham Pedro ignorante. Muitos olham Pedro que não teve educação, não estudou na lei judaica. Mas eu vou colocar a minha fé, eu vou colocar a minha confiança neste homem, porque eu sei que ele vai dar fruto na minha seara. Eu sei que ele vai produzir muito na minha presença. Eu sei que ele vai fazer acontecer o ministério que eu entreguei nas mãos deles. Quando está entendendo, levanta as tuas mãos e dá glória para Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus escolhe Pedro. Pedro começa a andar com Jesus. Pedro começa a conhecer a Jesus. O Senhor começou a fazer milagre. Pedro vendo os milagres que Jesus tinha feito. Pedro contemplando tudo. Pedro contemplando as maravilhas de Jesus, andando com Jesus, vendo os escribas, os fariseus se levantando, mas ele contemplando que Jesus era o Deus do milagre. Ele contemplando que Jesus era o mestre. Uma certa feita em Cesareia, estava Jesus e os discípulos todos reunidos, todos ali estavam contemplando Jesus, falando, pregando, e muitos diziam que Jesus era filho do homem. E Jesus olha para os discípulos e começa a perguntar, interrogar a cada um discípulo, a cada um que estava com ele: quem sou eu para vocês? Quem sou eu? Vocês acham que eu sou quem para vocês? O que eu significo para vocês? Aí um se levantou e disse: tu és o João Batista, aquele que veio pregando no deserto, aquele que veio pregando o arrependimento, aquele que veio pregando para todos se converter. Eu creio que o Senhor é João Batista. Uns dizem: não, o Senhor não é João Batista não. Outros dizem: olha, o Senhor é Jeremias, o profeta chorão, o profeta que pregou em Jerusalém o arrependimento, o profeta que chorou por Jerusalém, o profeta que chorou amargamente em ver a situação de Jerusalém.
Porque Jeremias chorou pelo povo. Jeremias entendia a situação do povo de Jerusalém. Aí o outro se levantou: não, o Senhor é Elias. Porque Elias pregava e o milagre acontecia. Elias fazia milagre, multiplicação, ressuscitou morto. Eu creio que o Senhor é Elias, Eliseu. E muitos diziam: um é profeta, outros é João Batista, outros é Eliseu. Não. Aí levanta Pedro e diz: Senhor, eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando você entendendo aí, levanta a tua mão, dá brado de vitória para esse Deus. Aí ficou a indagação, ele disse: olha, tu revelaste bem, Simão Barjonas. Tu revelaste, não foste a carne, não foste o sangue, não. Tu não deu uma ideia louca, não. Tu revelaste bem, eu sou filho de Deus. Tu revelaste, não foste a carne, nem o sangue. Por isso, Simão Barjonas, eu te edificarei. Tu és pedra, sobre a minha pedra, sobre mim, sobre o meu nome, tu vai edificar a minha igreja. Tu serás edificado por mim, Simão Barjonas, porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Olha para tua irmã e diga assim: não vai prevalecer as portas do inferno contra a tua vida. Não foi a carne nem o sangue que te revelou. Sobre tu és Simão, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu vou te edificar, eu vou te levantar. Por isso te darei autoridade, Pedro. Quando tu orar na terra, será ligado nos céus. Pedro, te darei autoridade. Quando você desligar na terra, Pedro, será desligado no céu. Quantos acreditam que Deus vai te dar essa autoridade hoje? Levanta a tua mão e dá brado de vitória para ele. E Pedro, conhecendo que era Jesus, Jesus entendeu. Os discípulos andando com Jesus tinham uma chamada diferente na vida de Pedro. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: tem uma chamada diferente na tua vida. E Pedro contemplando as maravilhas do Senhor, Pedro contemplando o que o Senhor ia fazer, Pedro vendo Jesus. A Bíblia diz que certo dia Jesus conversando entre os discípulos, e houve uma interrogação e todos começaram, e Pedro disse: Senhor, eu nunca vou te negar. Senhor, aonde o Senhor for, eu vou. Se colocarem na prisão, eu também vou ser preso com o Senhor. Pedro, na autoestima, achava que estava preparado para tudo. Pedro, na autoestima, achava que estava preparado para ser preso com Jesus, para andar com Jesus, para sofrer com Jesus. E Jesus olhou para Pedro: Pedro, não é assim como você pensa, não, Pedro. Ainda tem uma preparação para a tua vida, Pedro. Não é ainda a hora, não, Pedro. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora que eu vou cobrar o que tu falou, Pedro. Vai chegar o tempo que tu vai ser cobrado pelas palavras que você falou, Pedro. Te andará, sube dele. Olha para alguém que está do teu lado e diz assim: vai chegar a hora que Jesus ouviu a tua oração e vai te levantar nesta terra como nunca. Quantos acreditam? Levanta a tua mão e dá brado de vitória para ele. E Pedro foi andando com Jesus, diz a Bíblia. Chegou o tempo de Jesus ser crucificado. Chegou o tempo de Jesus ser colocado na cruz. Chegou o tempo de dar cobrança na vida de Pedro. Chegou o tempo que o Senhor começou a cobrar aquilo que Pedro falava. Chegou o tempo que Deus começou a sondar o coração de Pedro, a ver, a preparar a estrutura de Pedro, a preparar Pedro como um discípulo, como um apóstolo. Olha para alguém, para que tiver do teu lado uma mulher de Deus, diga assim: todas as lutas que você passar, tem uma preparação de Deus. Quando estou entendendo? Olha para ela e diga assim: minha irmã, ou meu irmão, esta luta que você está passando, tem uma preparação de Deus aí. E tem um negócio de Deus para a tua vida aí. Se você acredita, levanta a tua mão, dá brado de vitória. E no meio daquela luta, da investida, Jesus antes chama os discípulos, começa a falar, a reunir todos antes da ceia. Chegou a hora que será entregue o Filho do Homem na mão dos malfeitores, na mão dos carrascos, dos gregos, dos fariseus, dos escribas, esses que perseguem, esses que me perseguem, esses que perseguem a minha igreja. Chegou a hora
E Jesus começa a falar com os discípulos. De repente, chega Judas, o traidor, para pegar Jesus e os discípulos. Antes disso, Pedro tinha dito para o Senhor: Senhor, aonde o Senhor for, eu vou. Aonde o Senhor me levar, eu vou. Se o Senhor for preso, eu também vou ser preso. De repente, Jesus começa a sentir. Jesus começa a ter a percepção que já estava chegando a hora, o momento que ele seria entregue. E Jesus vai procurar Pedro. Aonde é que Pedro se encontra? Pedro se encontra dormindo. Jesus vai lá e ora, volta novamente e procura Pedro. Pedro dormindo novamente. Jesus vai lá, volta, procura Pedro. E Pedro dormindo novamente. Jesus desce do monte, desce da oração. De repente começa a se bater, vem Judas e todos os soldados para prender a Jesus. De repente Jesus quando vê os soldados, vê todos ali, chegou a hora. E disse para Judas: o que tu tem de fazer, faz logo. Começa a fazer logo o que você tem que fazer. E ele começa a falar. De repente chega os soldados ali. Aleluia. Oh, minha filha, começa a dar glória aí. Começa a dar glória. Vai dando um minuto de glória aí, igreja, para começar a entrar na direção. Daí um minuto de glória, de glória, de glória, de glória, de glória. Todo demônio cai por terra agora. Começa a pegar fogo aí, Jesus. Começa a incendiar essa igreja aí. Agora, agora, agora. Onde tiver um crente liberado para um som desce agora. E de repente o soldado chega, Pedro sem entender nada, puxa a espada e tenta arrancar a orelha de Malco sem entender nada. E Jesus disse: olha, Pedro, 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 para com isso, Pedro. Não é chegada a hora não, Pedro. Não é chegada não. Tu não está preparado para ser crucificado também não, Pedro. A Bíblia diz que Jesus olha para Malco, coloca a orelha no lugar. Se não tivesse colocado a orelha no lugar, ia pegar para Pedro. Pedro não estava preparado a passar o que Jesus passou. Deus ainda tinha uma promessa com Pedro. Deus ainda tinha algo para fazer. Olha para alguém que está do teu lado e diz assim: nas tuas decisões, mesmo errada, Deus entra e te dá o livramento. Quantos acreditam? Levanta a tua mão aí. Completo de vitória para Jesus. E Pedro disse: não, eu vou arrancar. Pedro não estava ainda preparado. Deus ainda estava começando o processo na
E Pedro, de repente, ali, no meio daquela situação, diz a Bíblia, que ele tenta nega ao Senhor. Começa a negar a primeira vez, nega a segunda e nega a terceira. Quando Pedro negou a terceira, de repente Jesus olha para Pedro e Pedro se lembra que ele tinha dito: olha, Pedro, tu disse que vai ser preso comigo, Pedro. Tu disse que aonde eu for, tu vai, Pedro. Mas de repente Pedro nega Jesus. Pedro começa a ficar com a consciência pesada. Pedro começa a ficar atribulado. Eu disse que eu ia onde Jesus ia. Eu disse que eu ia fazer a obra dele. Eu disse que eu ia fazer tudo que ele queria. De repente ele nega. Quantos que diz que vai fazer? Na hora da luta trava. Mas hoje Deus vai te chacoalhar e vai te levantar para fazer a obra dele. Ai, para vassoura, Deus prova o homem nas palavras. É verdade. Passe o tempo que passar, tudo que você falou para Jesus está tudo registrado. Tu está pensando, minha irmã, que tu falaste no começo da tua caminhada, no começo da tua trajetória com Cristo: Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu vou fazer a tua obra, ainda que tente me parar, eu vou fazer. E de repente vem a luta, de repente vem teu esposo, de repente vem teus filhos, e você estaciona. Mas hoje Jesus manda te dizer: tu és pedra, tu és Pedro, eu vou edificar o meu nome na tua vida. E de repente Pedro se encontra naquela situação. Jesus vem, está ao terceiro dia, vai à cruz, ressuscita. O interessante que eu achei na Bíblia, irmão Mário, que Jesus, quando ressuscitou, que as mulheres acharam a Jesus, que ele falou, ele disse: olha, vai lá avisar os discípulos e avisa Pedro que eu estarei lá e ele vai me ver. Olha a preocupação de Jesus: avisa Pedro que eu estou lá, avisa Pedro. Eu perdoei Pedro. Pedro pensou que me negou, eu ia esquecer dele, eu não esqueci não. Pedro é minha igreja na terra. Quantos acreditam? Levanta a mão aí, capado de vitória. E de repente Pedro, ali despreocupado, a Bíblia diz que Pedro, depois da crucificação de Cristo, quando Maria Madalena foi que viu Jesus, e não viu Jesus no túmulo, Pedro vai lá contemplar, ver se eu vou ver mesmo. Se o mestre, eu neguei ele, eu deixei Jesus, eu neguei 3 vezes a Jesus, e será que eu vou ter coragem de ir ao túmulo ver Jesus? Eu estou nessa condição de pecador, deixei ele, fiz tudo o contrário do que eu disse que eu ia fazer. Agora será que eu vou ter coragem? A Bíblia diz que Pedro começou a correr. Pedro correu e foi lá no túmulo. Chegou lá no túmulo, o túmulo está vazio. Se Pedro volta novamente e está com os discípulos, começa a encontrar com Pedro. A Bíblia diz que Pedro, depois das práticas, depois que ele negou a Jesus, ele pensou tanto que tinha negado a Jesus, ele voltou a pescar. Ele voltou às práticas do passado novamente. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: quando Deus tem uma chamada, ainda que vai praticar tudo de novo, Jesus visita ele. Oh, Jesus visita. Quando Deus tem uma promessa, visita. Pode até estar no lago pescando. Na Bíblia diz que Pedro, quando viu Jesus, procurou as vestes para se vestir, porque Pedro estava despido. Pedro botou novamente quem ele era. Aí Jesus vai lá e procura Pedro. Pedro, pega lá, solta do lado norte aí, vai pescar, que eu tenho algo diferente com Pedro. Ah, Pedro, eu não te esqueci não, Pedro. Pedro, tu me negou, Pedro. Tu me deixou, Pedro, na hora da luta. Na hora que eu te procurei, Pedro, tu não encontrava, tu não estava comigo, Pedro. Mas eu te perdoo, porque grande é a obra que eu tenho contigo. Quantos acreditam que Deus tem mistério aqui hoje? Quantos acreditam? Chacoalha a tua mão aí, vai dando brado de vitória, porque tem Pedro hoje que Deus vai levantar nessa terra. Oh, na minha sombra, a Bíblia diz, irmãos, que Pedro volta. Aí conversa com Jesus. Jesus disse: olha, agora vai todos os discípulos aí, vão se reunir, porque eu vou me apresentar a vocês, eu vou me revelar para vocês.
Eu andei com vocês. Vocês pensam que eu esqueci? Todos se refugiaram, todos foram embora. Alguns tentou ir embora, alguns se refugiou com medo, porque se pegasse um deles poderia até matar. Porque Jesus, quem andava com Jesus estava arriscando a vida de morrer, estava prestes a morrer. Mas a Bíblia diz que Jesus se encontra com eles. Olha para alguém que está do lado assim: quando nós fazemos a obra, Deus tem um negócio mais forte. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: quando faz a obra, Deus tem um negócio mais forte. A Bíblia diz que o Senhor reuniu os discípulos, foi lá e se apresentou. E a Bíblia diz que todos guardando no dia de Pentecostes, em Atos 2, estavam todos reunidos, foram todos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus começou a encher aqueles discípulos, foram todos cheios da glória, cheios da presença. A definição do Senhor, o que o Senhor queria com aquele Pentecoste, o que Jesus queria com derramar o Espírito, era levantar homens com ousadia para, aleluia, concluir o ministério dele, que foi tirado na terra. Olha para alguém que está no tanto assim: Jesus já foi, agora deixou você. Fala, Deus! Lá vai, suíte, serra lá para pega na mão dela com firmeza e com firmeza. Paulo, na mão dela, diga assim: Jesus foi para o Pai, deixou o Espírito Santo na tua vida para concluir a obra dele nessa terra. Se você é desse, levanta a tua mão aí, chacoalha e dá brado de vitória para Jesus. E Jesus ali reunido, a Bíblia diz que Jesus reuniu os discípulos, se apresentou. Pastor João, vai me ajudando aí nesse filme aí. E diz a Bíblia, irmãos, que estavam todos reunidos ali no dia de Pentecostes. Pode me dar agora para preparar outro microfone, porque eu estava na introdução, agora eu vou entrar no que Deus quer. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que todos reunidos ali, veio a descida do Espírito Santo, e foram todos cheios do Espírito, foram todos cheios da glória, todos cheios da unção, da infusão do Espírito. Pedro começa a se levantar, Pedro começa a lembrar: eu neguei a Cristo, eu neguei, mas agora eu vou fazer como nunca obra. Diz a Bíblia que quando Jesus, esqueci de falar, quando Jesus estava com Pedro, ali no lago, começou a conversar com Pedro, e disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? 2 vezes. Pedro negou quantas? 3 vezes. Para Pedro memorizar que tinha negado a ele. Pedro, tu me amas? Segunda vez. Sim, Senhor, tu sabes. Aí a terceira: Pedro, tu me amas? Ele dobrou a cabeça e entristeceu. Sim, Senhor, tu sabes o que eu estou dizendo. Tu sabes que eu te amo. Eu te neguei, mas eu te amo. Aí Jesus disse: olha, Pedro, tu me amas. Tu apacenta minhas ovelhas. Tu cuida do meu povo, Pedro. Tu vai sofrer, Pedro. Tu vai passar perseguição, Pedro. Tu vai sofrer pelo meu nome, mas apacenta minha ovelha. Para isso eu te levantei, Pedro, nesta terra. Se aqui tem crente, levanta a tua mão. Levanta a tua mão aí. Se aqui tem crente que vai, que cuida de ovelha, levanta a mão. Levanta a mão aí. Se aqui tem crente que tem amor por ovelha, levanta a tua mão aí. Dá brado de vitória. Ele disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Pedro, tu vai passar por luta, Pedro. Pedro, tu vai passar por perseguição, Pedro. Pedro, tu vai passar por calúnia, Pedro. Até pelo meu nome, Pedro, tu vai ser preso. Mas apacenta minhas ovelhas. Deus manda te dizer nesta terra: levanta-te, tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Levanta-te, mulher da lava súbia, escolhida, aí no ventre da tua mãe, hoje te dou coragem, hoje eu te levanto e tu vai fazer a minha obra. Para isso te chamei, para isso te escolhi. Vai dar fruto na minha presença, que eu sou contigo, a tua casa está nas minhas mãos, diz o Senhor. A igreja levanta a tua mão, dá pra de vitória aí. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro, cheio do Espírito Santo, saiu para pregar o Evangelho.
interessante que aí daí em diante, do dia de Pentecoste, que Pedro saiu cheio da unção, e muitos judeus, muitos homens, os escribas e os fariseus, começaram a não entender por que esses homens, uma hora dessa, estão bêbados. Eles não estão cheios do Espírito Santo. Foi escrito em Joel profetizou: Jesus aqui vocês rejeitou, Jesus aqui vocês humilhou, a pedra de esquina do lar, aquele que vocês não deram nada, ele ressurgiu e nos deu autoridade para pregar o Evangelho. Daí começou a perseguição da igreja. Daí começou Pedro com ousadia, com toda ousadia começou a pregar, começou a falar de Jesus na unção. Deus não olhou o que Pedro tinha feito. Deus não olhou lá em Camberé, da onde Pedro saiu. O que Senhor olhou foi o futuro de Pedro. Ai, minha irmã, para de olhar o teu passado, para de olhar o teu presente e olha o futuro, porque Deus tem algo contigo nessa terra. É forte. Ai, sweet, a Bíblia diz que Pedro começou a pregar o Evangelho, a pregar que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos, a pregar que o Senhor era aquele que curava, aquele que libertava, aquele que transformava, aquele que curava. E de repente, irmãos, todos começaram a se enfurecer. Um dia, na hora nona, Pedro orando com João, a Bíblia diz que Pedro, na toda ousadia, na unção, saiu do templo. Na oração, quem ora tem unção. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: mulher de Deus ou varão de Deus, tu quer autoridade, tu quer unção, tem que descer, tem que orar, porque o milagre acontece através da oração. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro reunido orando ali no cenáculo, na hora nona, Pedro se levanta, sai daí, do templo de Formosa, na porta de Formosa, e de repente aquele encosto, 40 anos enfermo, 40 anos sofrendo, de repente começa a explodir um milagre. Eles pensaram que matou Jesus tinha morrido e nada mais ia acontecer, o milagre nada mais ia acontecer. De repente Jesus vem e cura aquele encosto, o povo todo começou um alvoroço, todos entenderam como é que esse homem, ele pode curar, se espantar. Aí Pedro, na ousadia do Espírito Santo, diz: olha, não se maravilhar não, porque eu estou curando esse encosto, não, é só no nome daquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia, Jesus. Então eles começaram a se maravilhar: quem é esse curando? A Bíblia diz que houve uma multidão, houve um alvoroço, todo mundo começou a olhar: meu Deus, esse cura, esse aí cura. A Bíblia diz que os fariseus, escribas, caifás, começou a ver, a contemplar. Aí tem coisa, aí vai dar pano pra manga. Esses homens estão se levantando, vai ter coisa diferente aí. Começaram a se reunir e começaram a perguntar e interrogar Jesus a Pedro. Pedro começou a pregar o discurso de Pedro. 3.000 almas se converteram, a 5.000 almas para Jesus. E aí que começou o alvoroço. E muitos cristãos temos que mandar parar. Glória a Deus. Temos que mandar parar de falar deste nome. Vamos fazer alguma coisa. Vamos parar esses homens aí, porque está fazendo demais. O povo está tudo indo, tentaram prender Pedro. De repente houve um alvoroço, uma multidão, e eles disseram: não, se a gente prender eles vão nos apredejar. Vamos arrumar um jeito para colocar eles presos, para parar de falar desse nome. Ele chama Pedro, partiu lá e diz: olha, vocês param de falar desse nome, vocês param de pregar de Jesus, porque a gente vai te prender, a gente vai te pegar, a gente vai pegar. Mas Pedro diz: olha, quem me chamou garante, eu não vou deixar de pregar. Para isso ele me levantou. Olha para alguém que está do teu lado e diz assim: a luta não vai te parar, não. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro continuou pregando. Quem tem chamado é assim. Desse jeito. Quem tem chamada não é covarde. Olha aí. A luta trava, vou fazer. A porta fecha, vou fazer. Tentam te calar, eu vou falar. Tentam tapar a tua boca e
O nosso Deus é um Deus poderoso. A Bíblia diz que tanta luta que Pedro passou encorajou a Pedro. Pedro disse: João, não vamos parar não. Vamos continuar. Vamos continuar pregando. Vamos continuar. Eles nos prendem ou não. A Bíblia diz que de repente Pedro pregando o Evangelho, pregando a multidão toda alvoroçada, todos dizendo: esses homens pregam, eu quero ouvir, eu quero esse Jesus. Foi começando a levantar apóstolo, foi começando a levantar diácono, e aí Deus começou a levantar. De repente Pedro começa, aleluia, a pregar. Eles pegam, prende Pedro novamente. A primeira, manda a segunda, prenderam, socaram, prenderam de novo. Quando prenderam Pedro, a Bíblia diz que eles cerraram Pedro na prisão, e João. Meu Deus. E de repente, quando Pedro está na prisão, veio o anjo, entrou na prisão. Pedro e João, a Bíblia diz que no dia seguinte, Pedro já estava pregando. Olha para alguém que está do teu lado e diz assim: ainda que Satanás se levante contra a tua vida, para te entristecer, para te fazer chorar, diga: não te preocupa não. O choro, ele vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantos acreditam nisso? A Bíblia diz que Pedro na prisão com João, de repente o anjo chega. A Bíblia diz que as cadeias foram abertas. E o anjo disse: olha, vai e prega, vai e não se cala, vai e não deixa de pregar. A Bíblia diz que imediatamente Pedro e João saíram. Quando saíram, começaram a pregar novamente. Aí quando foram procurar eles na prisão, a Bíblia diz que a prisão estava fechada e Pedro e João não estavam lá dentro. Olha para alguém que está do outro lado: Deus confunde até adversário de prisão. É por isso que eu não deixo, é por isso que eu amo, é por isso que eu adoro. Quantos adoram Jesus aí? Levanta a tua mão, adora Ele. A Bíblia diz que ele pregando com ousadia, com autoridade. De repente vieram os escribas, os fariseus, de raiva, de inveja, tentaram prender novamente. Não, eles foram na cadeia, não, eles só saíram quando eles chegaram na praça. Ó Pedro pregando, ó João pregando. E eles disseram: meu Deus, a gente tentou prender esses homens, vamos prender de novo. Vamos agora prender e matar. Agora a gente vai matar. E a Bíblia diz que quando eles estavam no coração e tentando no coração, diz para alguém que está do lado, diz assim: Deus sempre leva